esse é o mais próximo que poderemos chegar. Não dá nem pra ver, mas eu juro que é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Eu vou estar aqui para acompanhar. Não tem como prever o que vai acontecer. A primeira-dama, Janja da Silva, fez um comentário. Fuck you, Elon Musk. E aqui tem os jornalistas. Daqui tá a Globo, tá ali. Claro, muito boa tarde. Já me perdi no tempo. Aqui é bom dia, Alexandre. Então eu tô aqui em frente ao museu onde vai ser realizado esse primeiro Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. São os fotógrafos, a galera aqui tentando, olha o tamanho da objetiva. Eu falei que ia chegar a qualquer momento, chegou e segue para os cumprimentos para o anfitrião, o presidente rotativo do G20, o presidente Lula da Silva. O sol tá forte aqui, eu por sorte tô abrigado. Até o Joe Biden pegou engarrafamento. Olha o naipe do carro do Joe Biden. Foi criada essa aliança contra a fome que reúne 147 membros. Jornalistas do mundo inteiro acompanhando esta cúpula. Vamos ouvir a fala de Lula da Silva. Compete aos que estão de volta. É difícil escolher o que destacar e soma-se a isso o cansaço. Ai, gente, muito calor. Saiu um texto. São 22 páginas, 85 parágrafos. Pensar, Rio de Janeiro, um calor maravilhoso. Mas não de paletó e gravata, mas esse é o trabalho, esse é o ofício, essa é a dor do Garrone correspondente. Tive acesso a uma fonte que tinha informação sobre a reunião, que é fechada. Tem imprensa aqui do mundo inteiro. Senhor Primeiro-Ministro Nelson Garrone, TVI, CNN Portugal. O documento poderia ter ido mais longe, claro que poderia. O mundo está querendo saber o que acontece aqui. O Garrone está aqui para contar para vocês, gostaram? Oi, gente, Garrone correspondente. Eu vou dizer para vocês, tô com uma carinha boa? Talvez esteja, mas aí é por conta. Tem um pouco de maquiagem, né? Para trabalhar em televisão tem que ter maquiagem. E eu falo, neste momento, depois de dias de cobertura do G20, uma cobertura muito intensa, jornalistas do mundo inteiro, e cada um dando o seu lado da história, porque para alguns o assunto da sustentabilidade é mais importante, outros querem tratar dos assuntos nacionais com os líderes que estão aqui, outros querem falar da guerra na Ucrânia, enfim. É muito difícil, me fez pensar muito sobre o trabalho de jornalista, sobre o desafio de estar aqui. Esse é um vídeo sobre isso. Você não acompanhou o G20? É um jeito de você saber, pelo olhar do correspondente aqui, o que aconteceu. Tem curiosidade para saber dos bastidores? Vale ver esse vídeo também. Gosta do Garrone? Pode ver esse vídeo também. Vários motivos para você ver esse vídeo do Garrone correspondente, que começou... Onde é que começou mesmo? No início, na hora de pegar isso aqui. Sem ela, nem estaria aqui dentro. Bem-vindo ao vídeo do Garrone correspondente. Opa, tá começando aqui a cobertura. Primeiro passo é pegar a minha credencial. Garrone correspondente começou o trabalho, então estou oficialmente apto a fazer essa cobertura dos chefes de Estado do G20. O Brasil, como presidente rotativo do G20, determina, de certa forma, a agenda de debate. Mas como a gente tem aqui lideranças do mundo inteiro concentradas, não dá para a gente restringir o debate, tudo pode acontecer. A gente pensa, tem a invasão da Rússia à Ucrânia, Vladimir Putin nem vem, tem ainda as invasões ali, os ataques de Israel a Gaza, ao Líbano. O Brasil estabeleceu algumas prioridades, governança global, combate à fome e também a questão da sustentabilidade e mudanças climáticas. E aí eu confesso para vocês que dá uma certa síndrome de impostor, porque não dá para você se preparar exatamente para o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é meio contingência, né? Não dá para prever, então você tem que estar preparado para o inevitável. E eu, nesse esquema aqui, absolutamente sozinho para fazer essa cobertura aqui para o meu canal e também para a CNN Portugal. Ao longo desse vídeo, você vai ver trechos dessa minha participação, dessa cobertura na CNN Portugal. Ainda bem que eu não estou ao vivo. E aí tem essa síndrome de impostor. Será que eu vou dar conta? Porque são temas... Pode pintar qualquer coisa, pode pintar uma entrevista com alguém, uma decisão, eu vou ter que interpretar essa decisão e explicar uma decisão que acabou de sair, porque a síndrome de impostor pode te levar ao burnout. Quando você pensa que você não vai conseguir dar conta da coisa e você começa a ler. Eu estava fazendo isso. E ontem eu preferi dormir. Eu acho que uma noite bem dormida talvez me ajude. Dá para fazer uma analogia assim com prova de escola, sabe? Você estudar de véspera.
não dá para estudar de véspera. De certa forma, eu estou me preparando para essa cobertura há 20 anos, porque eu sou jornalista há mais de 20 anos, sou formado em Relações Internacionais, então eu navego por esses assuntos. E aqui eu vou poder conciliar toda essa minha formação aliada ao conhecimento do que está acontecendo e também a agilidade que o trabalho de jornalista precisa. Teste, é uma prova. Será que o Garrone vai conseguir? E ao contrário do meu canal, o trabalho como correspondente tem uma formalidade, uma seriedade maior. Quem acompanha o meu canal entende essa diferença entre quem é o correspondente e quem é o Garrone youtuber. Aqui, por exemplo, não tem espaço para a Selminha. Garrone ditador. Exatamente assim. A Selminha, quando ela não faz exatamente o que ela quer, porque ela tem um conceito bastante amplo de liberdade de expressão. Quando ela não faz exatamente o que ela quer, quando ela não pode invadir um vídeo, ela me acusa de ser ditador. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar, claro, curiosidades, bastidores, as informações, assim, o lado B, digamos assim, aquilo que não cabe muito falar na televisão, porque a televisão é pouco tempo, é para ser bastante objetivo e o assunto principal são os chefes de Estado. Aqui no canal eu me permito dar esse olhar mais cômico, mais poético, que também ajuda a ter uma compreensão maior do evento. O G20 não é só a reunião, essa cúpula dos chefes de Estado. Cúpula no português do Brasil. Você vai ver que ao longo dessa cobertura, nas entradas para a CNN Portugal, eu não vou falar cúpula, mas sim cimeira, que é o termo que eles usam. Então, começa aqui essa cobertura da cúpula, cimeira, do G20, dos chefes de Estado, no Rio de Janeiro, que esse ano é a capital do G20. Yay! Vamos começar? Caminho tem um pouco de cobra, que mostra toda a diversidade brasileira e é uma referência da arte brasileira no mundo inteiro. E aqui na zona portuária do Rio tem esse painel gigante. Quem vier ao Rio em situações mais comuns, vem aqui, tá? Vale a pena. Tô correndo. O Brasil, nessa presidência do G20, incluiu o G20 social. Eu acabei de presenciar aqui uma manifestação de pessoas pedindo moradia, tem indígenas, aqui tem toda a diversidade, né? É uma coisa meio confusa, mas eu gosto da confusão, principalmente porque tá chovendo lá fora e aqui é protegido da chuva. E aqui eu tô desse jeito aqui. Eu quero só ver como é que eu vou estar na entrada ao vivo. Eu vou ter um tempinho para parar e me ajeitar. Quero ver como é que eu vou ficar ajeitado aqui. Vamos ver. A cimeira do G20 acontece no Rio de Janeiro e começa já na próxima segunda-feira. Seguimos por isso agora em direto ao contacto do Nelson Garrone, o correspondente da CNN no Brasil. Boa tarde, Nelson. Por aí, quais é que são as medidas de segurança que imagino que já se comecem a sentir por esta altura? Exatamente. Muito boa tarde, Maria Luiz. Depois daquele atentado frustrado que houve em frente à Suprema Corte, muita gente ficou preocupada, porque tinha esse evento que já vem o ano inteiro, né? A Cimeira dos Chefes de Estado, segunda e terça-feira, mas esse é um evento que dura o ano inteiro e há vários eventos que orbitam o evento principal. Então havia essa preocupação. Eu conversei com organizadores e eles disseram que nem haveria como você aumentar ainda mais a segurança, já que se trata de uma cimeira da cúpula de chefes de Estado, no total de 26 mil agentes que inclusive circulam as ruas. A gente vê muito policiamento, navios
da Marinha Brasileira aqui na costa, muitas polícias, integrantes do Exército aqui, então o clima é de muita segurança, Maria Luísa. E foi essa pergunta que eu fiz para algumas pessoas que estavam chegando aqui ao local onde concentram os principais eventos. Afinal, será que elas se sentem seguras, principalmente depois do que aconteceu em Brasília? Vamos ouvir os depoimentos que eu coletei aqui no Rio de Janeiro. Eu me senti segura, sim. Tem policiamento patrulhando a rua, no sinal, no sinal de trânsito, orientando. Está sendo maravilhoso, bastante segurança, está sendo um incrível evento, uma organização também assim incrível, onde tem gente a todo momento para poder instruir a gente o que a gente tem que fazer. A organização que é do Brasil, o Brasil preside o G20, fez vários eventos paralelos que dão um novo sentido para o G20. Se o G20 é algo dos governos, há aqui o U20, que é dos autarcas, dos prefeitos do mundo inteiro, e também o G20 Social, que é uma criação do Brasil e que já emplacou e já vai estar na próxima reunião do G20 na África do Sul. Então, com essa expectativa não muito positiva em relação ao G20, porque Donald Trump não é entusiasta do G20 e Joe Biden tem pouco poder, é o que chama nos Estados Unidos de lame duck, o pato manco, e tem uma expressão brasileira que diz quando alguém que tem expectativa de perder o poder começa a ser servido ali um café frio. Então o café de Joe Biden está frio, ele tem pouca tinta na caneta para poder assinar qualquer tipo de acordo. Então tem esse lado ruim, mas tem um lado bom, que é se os governantes, se os chefes de Estado não conseguirem um consenso, que é muito difícil, a gente vive crises muito, muito vivas, né? A gente fala da invasão da Rússia à Ucrânia, os ataques de Israel ao Líbano e a Gaza, então há um clima de pouco consenso, digamos assim, e no final do G20, se tudo der certo, vai sair um texto ali consensual. Para conseguir esse consenso, provavelmente vai ser um acordo muito etéreo, muito abstrato. Então, pelo menos há essas organizações paralelas, sociais e também dos autarcas, para que se consiga negociar fora do âmbito dos chefes de Estado. Acaba se matando por fogo de artifício, mas enfim. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? E a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que aconteceu. E aí, uma fala da primeira-dama, de repente, tomou conta das discussões antes mesmo do início do debate entre os chefes de Estado. No Rio de Janeiro começa então essa cimeira do G20 na segunda-feira, mas já este sábado teve então lugar esta tal cimeira do G20 Social, que engloba essas organizações humanitárias contra a pobreza, e Nelson Garron, boa noite, em direto do Rio de Janeiro, ficou marcada por uma intervenção da primeira-dama do Brasil. Luiz Varela de Almeida, muito educado chamar de intervenção esse comentário da primeira-dama brasileira, né? Foi um insulto a ninguém menos do que o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo e uma espécie de ministro, digamos assim, de Donald Trump. Não é exatamente um ministro, mas é alguém com muito poder no governo de Donald Trump. E tem uma questão, né? Elon Musk teve uma briga muito clara com a justiça brasileira, quando a justiça brasileira suspendeu a sua rede social X do Brasil, porque ela se recusava a ter um representante legal em território brasileiro. E foi uma briga, o X ficou suspenso por um tempo, voltou a funcionar. Mas nessa época, Elon Musk fez com que essa briga ele quis dar a entender que essa briga era uma briga entre ele e o governo de Lula da Silva, que não era. Até que a primeira-dama, Janja da Silva, fez um comentário que eu não sei bem como definir. É melhor a gente ouvir, né, Luiz? Esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Luiz, eu vou pedir licença para continuar falando do caso da primeira-dama, que tem outros detalhes aqui que eu acho interessante. Vou dar um exemplo.
Ótimo, ótimo. Enquanto a gente ouvia aí a fala da primeira-dama, caiu aqui o meu retorno. E aí houve um problema técnico, ligaram de volta, estou a conversar com você. Foi mais ou menos o que aconteceu com a primeira-dama. Porque ela estava a falar, houve um problema técnico e ela fez uma brincadeira, culpou Elon Musk. Logo depois... Isso. E aí ela fez esse xingamento a Donald Trump. E aí temos um problema, porque Janja da Silva não é exatamente uma ministra, ela não é ministra, mas ela tem muito poder, age muito, principalmente com os movimentos sociais. E Lula da Silva não pode demiti-la, porque ela não tem cargo. Então temos aí uma questão. E quando ela fala sem ter cargo, ela fala em nome do governo. Então, vários desses assuntos que nós falamos aí, da fome, que é um assunto importante, o assunto da desigualdade, que Lula da Silva ressalta com muita propriedade por ser um líder de esquerda e tudo mais, mas esse assunto da primeira-dama foi o assunto principal. Imagino que, quando os chefes de Estado do G20 chegarem ao Rio de Janeiro, esse assunto vá para segundo plano. Vamos ver. Então, olhos voltados aqui para o ladinho de onde eu estou, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde vão ficar os chefes de Estado e os jornalistas vão ficar num prédio anexo. Luiz, a gente vai tentar algum tipo de contato, alguma palavra, e a pergunta que não quer calar: qual vai ser o futuro do G20 com Donald Trump à frente do poder? Será que o G20 perde a sua força, perde a sua importância se depender de Donald Trump, de suas posições e de suas declarações? Tudo indica que sim. Deus ajuda quem cedo madruga. Cheguei cedo para poder ter essa vista aqui, ó. Ainda tá na véspera. Tem isso aqui que a gente consegue ver a movimentação. E eu tenho uma mesinha aqui que eu vou poder abrir o computador. Então aqui tudo certinho. Tudo one man show. Ora, o Nelson Garron está no Rio de Janeiro, precisamente no local onde vai decorrer o G20. Nelson, mais uma vez, boa tarde. Já vimos imagens de resto de Joe Biden, também já está no país. Há uma grande expectativa para este encontro. Esse é o mais próximo que poderemos chegar. É claro que vai haver algumas conferências de imprensa, como uma logo mais do secretário-geral das Nações Unidas, que vai falar daqui a pouco, o Antônio Guterres. Vão tentar chegar lá, muito concorrida. É esse o trabalho dos jornalistas. Como eu estava na entrada ao vivo, eu não consigo chegar aqui, não dá nem para ver, mas eu juro que é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Desisto, não dá para ver. Aqui a saída do português Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Foi o mais próximo que eu consegui chegar dele. Mas tudo bem. Então esse aqui, quem já veio ao Vivo Rio, sabe o que é. Aqui é o lugar onde fica a plateia. Às vezes tem assento, às vezes não tem assento, às vezes as pessoas em pé. E ali fica o palco. E por enquanto, como é véspera, ainda não está tão cheio assim. Os jornalistas comendo, alimentando os jornalistas. Como a gente fica preso aqui, não tem como sair, esse é o único lugar que tem comida. E aí é um rodízio de glúten. Para quem gosta, tá aí. Gente, não precisa fazer nada. Parece chroma key. Parece chroma key aqui, ó. Mas não é chroma key não, tá? Ó, não é chroma key, é vida real. O Rio de Janeiro oferece esses cenários maravilhosos, né? Não tem como prever o que vai acontecer. Por isso, essa ideia que eu tive de síndrome de impostor, porque como é que você pode estar preparado para um evento que você não tem a mínima ideia de como vai ser? É um pouco isso. Na véspera do começo do encontro, o Biden anuncia que vai autorizar que a Ucrânia use mísseis de longa distância contra a Rússia. Só isso. Só isso. O Biden está saindo, jogou essa bucha aí. Seguimos para o contacto em direto com o Nelson Garron, no Rio de Janeiro, a acompanhar a cimeira do G20. Nelson, tudo isto surge, esta decisão de Biden, surge na véspera do G20. Já houve uma espécie de discurso inaugural de António Guterres, portanto, o único discurso mais político que podemos ter até agora. Houve alguma mensagem direcionada sobre a Ucrânia? Sim, boa noite, André. Mais uma vez, houve essa mensagem. E ele é a única figura política que a gente conseguiu ver por aqui. Então, essa foi a palavra que a gente ouviu. Ele falou de vários assuntos, fez um apelo para os líderes do G20, para que eles tenham um espírito de consenso, encontrem possibilidades de transformar esta reunião em êxito. O mais específico sobre a Ucrânia, ele disse, e aí é um discurso, André, é um discurso que cabe ao secretário-geral das Nações Unidas, que é alguém que é chefe da burocracia das Nações Unidas, mas não tem poder em si porque ele não decide. Então, ele pediu
disse que é necessário evitar uma escalada permanente na Ucrânia. Vamos ouvir? Nós queremos paz, mas queremos uma paz justa. Uma paz justa em linha com as resoluções da Assembleia Geral, com a Carta das Nações Unidas e com a lei internacional. O próprio secretário-geral da ONU reconhece que as Nações Unidas não são capazes de lidar com a realidade do tempo em que vivemos. Vamos ver se vai ter reação dos chefes de Estado que vão estar aqui. Eu vou estar aqui para acompanhar, vou mostrar aqui porque eu acho uma curiosidade interessante. Tem um museu aqui e tem uma entradinha aqui, que é por onde os chefes de Estado entram. A gente não tem muito acesso, vai poder ver ali um pedacinho e a CNN Portugal vai estar aqui, direto do Rio de Janeiro, a acompanhar esses desdobramentos. Uma notícia bombástica na véspera do começo da cimeira, que reúne os principais chefes de Estado do mundo aqui no Rio de Janeiro. André. Nem amanheceu ainda e eu já tô aqui. Eu sou a única pessoa no café da manhã do hotel. De tão cedo que eu acordei. Acabei de dormir, já acordei. Tem que chegar cedo até para conseguir lugar, essa é a ideia. Hoje é o dia da cúpula. Vambora? Aqui atrás está o Vivo Rio, que é o local onde ficam os jornalistas. Eu tô aqui mais um dia. É tipo uma checagem daquela de aeroporto, só que as pessoas aqui não estão com mala de mão, estão com muita bagagem, Ó, então, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a Globo, tá ali Nilson Clava. Nilson Clava, ele foi meu estagiário, gente, eu tô ficando velho. Ó, tá aqui o palco da Globo e aqui tem os jornalistas, aqui tem Associated Press, Al Jazeera, tem aqui a repórter da Band, uma TV do México, olha os fotógrafos aqui, a galera apertada, o man ali atrás, e aqui está o Garrone. Tem até mesinha, gente. CNN Portugal aqui. Muito luxo, né? Gostaram? Vamos a mais detalhes com a ajuda do Nelson Garrone, correspondente CNN no Brasil. Nelson, muito bom dia. De facto, esta cimeira, acima de tudo, envolve aqui medidas de segurança apertadas, mas acima de tudo queremos saber o que é que pode sair desta cimeira do G20 num momento em que continuamos a olhar para dois conflitos que marcam aquela que é a atualidade internacional, claro, a Ucrânia e também o Médio Oriente. Claro, muito boa tarde, já me perdi no tempo. Aqui é bom dia, Alexandre. Então eu estou aqui em frente ao museu onde vai ser realizada a cimeira, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é um destaque do modernismo brasileiro, da arquitetura moderna brasileira. E aqui, você disse bem a agenda, né, Alexandre? Desenvolvimento sustentável, vai ter reunião hoje sobre combate à fome, à pobreza, sobre a reforma das instituições e da governança global. Mas, bem, o assunto do dia é a Ucrânia e a gente espera que haja algum tipo de posição. Porque se há algum lugar no planeta para ser debatido isso, que é a principal crise nesse momento, principalmente depois do anúncio ou da informação do presidente Joe Biden em relação aos mísseis para a Ucrânia, este lugar é o Rio de Janeiro. Vladimir Putin, claro, não está aqui por conta daquele mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. Ele não vem para o Brasil. Quem representa a Federação Russa é o ministro de Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Inevitavelmente, o futuro ou os próximos passos, o que vai acontecer nesse confronto, inevitavelmente vão passar por este belo prédio aqui no Rio de Janeiro. Alexandre. Nelson Garrone, em direto do Rio de Janeiro. Vamos continuar, claro, durante todo o dia a contar com a reportagem em direto do correspondente CNN no Brasil. Nelson, bom dia e até já. Então, assim, a coluna do Garrone, gente, tem essas coisas de exclusividade para vocês aqui, direto do MAN. O mundo tá querendo saber o que acontece aqui. E o Garrone está aqui para contar para vocês. Gostaram? Reportagem CNN focada num dos temas que vai marcar este G20 no Rio de Janeiro, onde está o Nelson Garrone, correspondente do Brasil. Nelson, muito bom dia. Olhamos e destacamos aqui um dos temas, as alterações climáticas que vão estar em cima da mesa, claro, nessa cimeira do G20, mas há pouco destacavas também aquele que será um dos principais pontos, os conflitos, tendo principalmente em conta o conflito na Ucrânia e com esta posição de Joe Biden em autorizar a utilização de mísseis de longo alcance.
É isso, Alexandre. Bom dia mais uma vez. Vamos ver como vai ser debatido isso aqui, que, como você bem ressaltou, não está na agenda oficial. E olha o privilégio, gente. Olha o privilégio que eu consigo. Eu cheguei cedo também, não tem nenhum pistolão. Olha aqui, ó. Estão os fotógrafos, a galera aqui tentando. Olha o tamanho da objetiva. Olha o tamanho da objetiva das pessoas aqui. E eu tô aqui. Aqui, ó. É muito VIP, é muito VIP. Partimos em direto até ao Rio de Janeiro com o correspondente da CNN Portugal, Nelson Garron. Passaram aqui delegações, por enquanto, de organizações internacionais e também de países que são convidados pela organização do G20. Tailândia, Noruega, Vietnã. Os jornalistas ficam distantes aqui desse local aqui, por onde os chefes de governo, chefes de Estado chegam. E eu vou contar para vocês que eu conto aqui com a ajuda dos fotógrafos, que tem aquelas lentes objetivas gigantescas. Então, quando chegam o carro, os fotógrafos me ajudam aqui para dizer qual é o nome do país, porque daqui onde eu tô, eu não consigo nem enxergar. A ordem que tinha sido estabelecida era ordem alfabética inversa, mas não estão respeitando essa ordem, não. Está um pouco assim, digamos, aleatório. Então, a qualquer momento, pela previsão aqui, o primeiro-ministro Luiz Montenegro chega nessa primeira viagem ao Brasil como primeiro-ministro. Ele já foi 2 vezes aos Estados Unidos, para a Cimeira da NATO, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, visitou Cabo Verde e Angola, visitou também alguns países europeus e agora nessa visita. Acabo de ser informado que o representante do Paraguai acaba de chegar aqui ao Museu de Arte Moderna. Pela lógica, Paraguai seria perto de Portugal, mas, como eu falei, não está respeitando muito a regra, então é a expectativa para esse encontro. O primeiro motivo, a primeira reunião vai ser sobre combate à fome, que é um tema muito caro do presidente Lula da Silva como um líder da esquerda mundial. Ele quer que o G20 trate desse assunto. Não sabemos se outros assuntos vão entrar na agenda, principalmente a questão da Ucrânia, que é o assunto que domina a comunicação social, muito por conta da decisão do governo americano de autorizar a Ucrânia a usar armas de longa distância contra a Rússia. E um trabalho extra aí para os fotógrafos, que tem que pegar aqueles poucos segundos, alguns falaram em nanosegundos ali, para captar uma imagem do chefe de governo, chefe de Estado, a sair do carro. Entre o carro e a passadeira vermelha é o momento dos fotógrafos. Você tem que ter uma lente muito grande. E até agora nada. Espanha, o representante da Espanha acaba de chegar aqui. E é isso, fico na expectativa para a chegada. O primeiro-ministro da Espanha, isso, Pedro Sánchez acaba de chegar. Eu estou sendo auxiliado aqui pelos colegas, então a expectativa para Luiz Montenegro a qualquer momento. Kátia e Cláudio, eu falei que ia chegar a qualquer momento, chegou e está seguindo o protocolo aí, desembarcou e segue para os cumprimentos para o anfitrião, o presidente rotativo do G20, o presidente Lula da Silva. Nesse museu aqui, que é uma inovação da presidência brasileira no G20, realizar a cimeira dentro de um museu e não dentro de um palácio ou dentro de um centro de convenções. É um museu muito bonito, tem 75 anos, mas a arquitetura modernista brasileira é sempre muito atual. E agora chega aqui ao Rio de Janeiro, neste calor do Rio de Janeiro, não é verão ainda, mas o calor já chegou. O sol tá forte aqui, eu por sorte estou abrigado, mas está calor e é uma recepção aí calorosa. Está previsto para pouco menos de 1 hora o começo dos debates. Então, chegou agora, passou o Xi Jinping e agora está chegando o Joe Biden. O Joe Biden está na fila, gente. Está engarrafado. Pegou engarrafamento no Rio de Janeiro, até o Joe Biden pegou engarrafamento. Olha o naipe do carro do Joe Biden, super blindado. Tem gente dentro ainda. Ainda tem esse aqui, ó. Olha esse carro aqui, ó. Ó, que tem umas antenas ali. Deve ser para derrubar sinal, não sei. Olha o tamanho disso. Onde eu fico é distante, né? Ali tem a imagem. Quem tá aqui dentro acaba vendo melhor, porque tem esse telão aí de LED que mostram as imagens, mas lá tem o calor do momento. Aqui é uma coisa mais fria, inclusive porque tem ar-condicionado lá fora não, mas você consegue ver em alta definição as imagens dos chefes de governo, chefes de Estado chegando. E olha aqui, quantos jornalistas do mundo inteiro acompanhando esta cúpula. Agora perguntamos, em termos de agenda, em que ponto está o encontro das maiores economias do mundo?
Olha, Rita, boa tarde mais uma vez, boa tarde, Pedro. Houve um atraso nas discussões aqui, nos debates. Primeiro foi essa discussão sobre o combate à fome e depois a discussão sobre reforma da governança global. Foi criada essa aliança contra a fome que reúne 147 membros entre países, organizações internacionais, organizações não governamentais, organizações filantrópicas. Lula da Silva, no seu discurso de abertura como anfitrião, fez uma fala muito dura, lembrou que mais de 700 milhões de pessoas no mundo sofrem com a subnutrição e disse que a fome tem uma origem em problemas sociais. E nós separamos aí um trecho da fala de Lula da Silva, ele que é o anfitrião do G20, e fez com que a fome, o combate à fome, fosse uma prioridade aqui nos debates do G20. Vamos ouvir a fala de Lula da Silva. Compete aos que estão de volta desta mesa. Ai, gente, muito calor. Isso é muito curioso, porque não tem como imaginar como fica a situação do jornalista, porque o que a gente mostra na tela é sempre o melhor que dá, sabe? É o melhor enquadramento que dá, a melhor luz que dá, é sempre o melhor que dá. A melhor roupa que dá, mas tem um cansaço que é absolutamente... qual é a palavra? Tem um cansaço que não transparece na tela. Gente, morto, foram mais de 12 horas de trabalho aqui e eu achei que o grande dia da resolução, da declaração final seria na terça-feira, não foi. Na segunda já saiu um texto que eu tive que ler rapidinho ali, tal, e entrar no ar para dar um resumo. E é muito difícil fazer o resumo porque o texto percorre vários assuntos e tem uma linguagem muito cautelosa. Por exemplo, quando fala dos super ricos, fala em garantir um compromisso, quem sabe um dia, sabe sei lá o que, taxar o super rico. Você não usa a expressão super rico. É difícil escolher o que destacar e aí soma-se a isso o cansaço, né? Eu abri essa coluna falando daquela síndrome de impostor, será que eu consigo, será que eu não consigo? E além do exercício intelectual que tem que ser feito para interpretar um texto que acaba de chegar, vem depois de muito trabalho, cansaço, um calor insuportável. Eu tive vários problemas técnicos que eu tinha que superar, uma coisa horrorosa, estou até com dificuldade de articular, mas saiu. Uma semana acompanhada pelo Nelson Garron, correspondente da CNN no Brasil. Nelson, boa noite. Olha, João, muito boa noite. É muito estranho esse texto, porque o texto que chegou pra gente, aparecia ali, os líderes se reuniram nesta segunda e terça-feira. A terça-feira não chegou e já saiu a declaração e os líderes continuam a sair porque houve um jantar aqui. Essa declaração, João, são 22 páginas, 85 parágrafos. E foi esse o tempo em que o G20 era um fórum exclusivamente econômico. No final desse longo texto, são 22 páginas, como eu falei, eles ressaltam a próxima presidência, que é da África do Sul, no ano de 2025, e no ano de 2026 vai haver um novo encontro do G20 nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos com Donald Trump no poder. E fica a pergunta, que G20 será esse? E aí é um trabalho de previsão que não cabe a um jornalista, mas qual será esse G20 em 2026, quando Donald Trump estiver no poder, alguém que não é entusiasta da própria instituição do G20. Então todas essas promessas sobre clima, fome, em relação à segurança, à economia, taxação de super ricos, o que serão dessas promessas no futuro? Saiu um texto. O Brasil, claro, comemora principalmente essa aliança contra a fome, que é uma pauta do presidente Lula, de defender a erradicação da fome. Viu? Tô gaguejando. Defender a erradicação da fome é uma pauta do presidente Lula. Amanhã eu vou voltar para cá, na terça-feira, mas não sei exatamente o que vai ter aqui não. Mas vamos ver e segue o vídeo. Cheguei cedo aqui, não tão cedo quanto ontem, para esse segundo dia do G20, segundo e último. Mas já saiu a declaração e ficou mais esvaziado, né? Tem menos jornalistas aqui porque menos chance de sair novidade. Mas estamos aqui, vai que acontece alguma coisa. O tema dos debates hoje é transição energética e mudança climática. Vocês não têm noção do quanto está calor, mas na imagem não transparece, né? Sorte de vocês. Que as pessoas pensam, Rio de Janeiro, um calor maravilhoso. Mas não de paletó e gravata, mas esse é o trabalho, esse é o ofício, essa é a dor
do Garrone, correspondente. E olha o desafio. Eu recebi a informação que o canal lá em Portugal está em breaking news, ou seja, só tem um assunto na programação, que é a Ucrânia. Então o meu desafio aqui é falar de Ucrânia sobre o G20. O que o G20 está falando de Ucrânia? É isso, Rita. Eu sigo aqui no local onde é realizada a cimeira do G20 e assim que começaram essas notícias vindas da Ucrânia e também da Rússia, houve a pergunta aí de Lisboa. E o Lavrov? Por onde está o Lavrov? E eu fui atrás dessa informação. Aqui a gente tem acesso à entrada. Eu não tinha visto a entrada dele, percorri as imagens oficiais do evento e ele não aparecia. Perguntei a colegas se alguém tinha visto nada. E aí tive acesso a uma fonte que tinha informação sobre a reunião, que é fechada, que discute outros temas. E veio a informação, não, ele não está aqui. E aí soubemos dessa entrevista dele, que foi feita longe daqui, no hotel, bem longe daqui, a mais de 30 quilômetros daqui. Sergei Lavrov poderia, vou pedir licença aqui, vou virar um pouco a câmera. Aqui, do meu lado, tem as salas onde são feitas as possíveis conferências de imprensa. Tem imprensa aqui do mundo inteiro, do Brasil, da América Latina como um todo, da Europa, estou avistando. Tem imprensa árabe também, imprensa asiática, imprensa do mundo inteiro que poderia ter feito, mas não. Ele preparou esse cenário longe do G20, não pude ver em primeira mão, justamente porque ele não estava aqui. Então eu acessei agências russas e também a informação da agência Reuters, que tem essas informações, porque infelizmente eu não pude estar. Ele disse que os ataques realizados pelas Forças Armadas na Ucrânia, na região de Bryansk, com mísseis de longo alcance, são um sinal de que o Ocidente deseja uma escalada. E esses ataques seriam impossíveis sem a participação dos americanos. E ainda, que a Rússia é a favor de tudo para prevenir uma guerra nuclear e a atualização da doutrina militar, aquela que consideraria ali um país não nuclear, se ajudado por um país nuclear, como se fosse um ataque de um país nuclear. Ele disse que não é nada que o Ocidente já não saiba e não adiciona nada de diferente da doutrina dos americanos sobre a utilização de armas nucleares. André e Isaura, nesse momento, apesar de haver esse comentário de que não muda nada, só de a gente estar usando esse termo e discutindo possíveis ataques nucleares, armas nucleares, é um sinal de que a situação está um pouco mais tensa nessa terça-feira. Eu volto com vocês. Nelson Garrone, em direto do Rio de Janeiro, onde decorre a cimeira do G20. Então, é G20, a gente vê, mas como a imprensa está aqui e tem autoridades brasileiras, junto um bolinho de pessoas aqui para entrevistar o ministro Paulo Pimenta para falar dessa notícia da prisão daqueles envolvidos com os chamados kids pretos, que, como a gente sabe, estavam tentando um golpe de Estado e tinham um plano de... Aí, acabou. Tinha um plano de matar o então presidente eleito Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Ele mais um ato golpista, né, gente? Mas o meu assunto acabou sendo Ucrânia mesmo. Tô falando de Ucrânia o tempo inteiro. Olha que bonito, gente. Meu Rio de Janeiro, me desculpe, né? Me desculpe. 1, 2. Está a chegar o som? Está à vontade? Está modulando de todo mundo? Mais complicado. Há 1000 dias que nós vivemos essa dificuldade. Há 1000 dias que nós travamos uma luta incessante ao lado do povo ucraniano. Senhor Primeiro-Ministro Nelson Garrone, TVI, CNN Portugal, o senhor participou aqui dos eventos do G20 e há posições muito diferentes entre os integrantes do G20 sobre essa questão em particular. Gostaria de saber se houve algum avanço numa avaliação geral do G20 sobre a questão da Ucrânia especificamente, se houve alguma mudança antes e depois do G20. Com franqueza, eu mais do que dar nota da minha crença, o que eu posso registrar é que essa diferença à volta da mesa não foi significativa nem cresceu na realização da cimeira. Nelson, boa noite, bem-vindo. De facto, estes 1000 dias de guerra na Ucrânia acabaram por ser também um tema no Brasil, aí na cimeira do G20, a data acabou por ser também assinalada, até porque vários líderes europeus e mundiais tocaram no assunto, na guerra na Ucrânia, na decisão de Joe Biden, tudo acabou por ser falado.
Com certeza, Ana Guedes Rodrigues, foi um dos assuntos aqui, apesar de a agenda do G20 não ter teoricamente nada a ver com isso. Desenvolvimento sustentável, combate à fome e reforma da governança global. Eu vou destacar aqui a fala do primeiro-ministro Luiz Montenegro. Ele deu uma entrevista coletiva e perguntamos para ele ali se esse assunto, como esse assunto tinha sido tratado lá dentro, jornalistas curiosos. E ele falou que não poderia falar, porque era uma reunião fechada, a comunicação social, mas adiantou exatamente o que você havia dito aí do isolamento da Rússia. Ele destacou a Rússia como estando isolada neste assunto. Por que afinal, o documento do G20, a declaração final, não foi mais provocativa, mais firme em relação à Ucrânia? E ele falou que o documento poderia ter ido mais longe. Claro que poderia, mas o G20 precisa atuar por consenso e a Rússia está presente. Então, não poderia atuar por consenso. Ficou ali condenando os impactos na economia global e nas cadeias de suprimento. Então, algo bastante suave em relação à Ucrânia, porque com a Rússia presente não poderia haver algo mais profundo. Falou-se até em paz, mas uma paz justa. Mas aí tem um espaço para subjetividade, né, Ana Guedes Rodrigues? O que afinal é paz? Rússia e o Ocidente defendem paz, cada um à sua maneira. Não à toa, todos aprovaram essa declaração. Agora, a interpretação sobre o texto aí é livre. Ana Guedes Rodrigues. Acabou. Nessa última entrada ao vivo, gaguejei, foi uma coisa horrorosa. Porque na hora de entrar, caiu a ligação e eu fiquei falando aqui, fazendo sinal, caiu, me ligaram e aí atrapalha tudo. Mas foi. E foi. Eu perdi a conta. Foram, acho que umas 20 entradas ao vivo. Foi uma coisa louca sobre o G20. E qual a conclusão? Né? Depois do vídeo tem que ter uma conclusão. Eu não sou daqueles que falam, não adiantou nada, gente. Mano, não aprovou um negócio, um texto que não serve para nada. Eu vejo que as mudanças e qualquer detalhe, quando você fala de política internacional e principalmente quando se reúne tantos países poderosos, mas absolutamente diferentes, com interesses diferentes, os avanços são mesmo lentos. E o documento do G20 é um pouco isso, né? Uma leitura do cenário, o espírito do tempo, o Zeitgeist de novembro de 2024, desses muitos países que participam do G20, 19 países mais União Africana e União Europeia. É uma leitura e uma promessa ali, indicações de caminhos a serem seguidos, que contemplam as várias visões de mundo desses vários países que são muito diferentes entre si. É o possível. A declaração final, o resultado dessa reunião é o possível. E tem muitos eventos paralelos, encontros paralelos que a gente não consegue nem cobrir. E acordos foram firmados. Então, não dá nem para dimensionar os impactos que uma reunião como essa tem. A gente foca muito nos chefes de Estado, nos chefes de governo, mas tem muitas outras reuniões paralelas de representantes de empresas privadas, ministro de um Estado, ministro do outro, tem o G20 social, várias organizações que vieram debater. E debater é sempre melhor do que guerrear. Então eu termino este vídeo aqui com um discurso de Miss, gente, é isso. Não tem nada melhor para falar. Discurso de Miss. Eu quero paz, tá bom? Esse foi o Garrone Correspondente, direto do Rio de Janeiro, para a Coluna do Garrone.